Olha que interessante, eu sempre buscando os motivos, investigar o porquê que as pessoas pararam de sonhar, não conseguem voltar a sonhar. Eu me deparei com a palavra poder. O que nós aprendemos sobre essa palavra, o peso que essa palavra tem pra gente, para a maioria das pessoas, que é ruim, que tem um peso pejorativo, porque tudo que a gente entendeu de poder é através de pessoas que fizeram mal à sociedade de alguma forma. E isso vem de tudo que a gente aprendeu, que passa de pais para filho, de novelas, que a gente foi absorvendo com a massa. Esse é o perigo do coletivo. E aí passa-se a ter dois polos de pessoas que têm poder e pessoas que não podem ter poder. Então, esse sistema que foi passado e foi ensinado sempre realçou, aumentou o poder dos poucos e diminuiu, bloqueou o poder de muitos. Esse foi o coletivo que nós temos até hoje e é um grande perigo porque nós temos uma capacidade imensa, uma potencialidade enorme e que nós nunca vamos acreditar que é bom ter o poder. E a gente tem que lembrar que o sistema nunca quis que divulgasse, reverberasse histórias positivas com poder. E nós temos muitas, vem do próprio Jesus Cristo que existia um poder ali, né, de liderança, por exemplo. Mandela, vários líderes positivados, líderes que ajudaram uma sociedade a crescer. Mas isso é abafado. Isso também é poder. Então eu te pergunto, por que nós não podemos querer ter poder e mudar um histórico? E se você entende que você é uma pessoa com boas intenções, com uma vontade de ajudar e tem valores de forma positiva para uma sociedade, por que não mudar esse histórico e trazer esse poder como uma coisa boa para que você conquiste um outro lugar e não se esconder, não se diminuir? Então é uma autonomia que a gente anda perdendo e com isso, esse detalhe de querer estimular o sonho das pessoas e as pessoas entrarem naquele lugar que é bobagem, tá distante demais, eu não vou chegar lá, isso é ilusão, querer tal coisa. Então, eu acredito que é essa falta de autonomia, essa falta de poder. Por que não? Né? A pergunta é por que não? E entender que a palavra poder teve esse histórico, mas nós podemos trocar, porque o poder não é só ruim. O poder ele pode ser muito bom. Obviamente, o lado ruim disso tudo, uma manipulação seria um caso muito forte. Eu entendo que manipulação todos nós temos um pouco, porque é uma coisa que se liga ao ego e esse é o grande problema. As pessoas colocam o poder numa concepção egóica, distorcida do que seria o benefício do poder. É distorcido porque o ego vem primeiro. Então a pessoa praticamente quer se autoafirmar. Quando não é um ego, o poder vira algo para nós e não para si mesmo. Então, antes de apontar, dizer da manipulação do outro, as pessoas, quando criticam muito o outro, responsabiliza as mazelas por causa do outro, essa questão de colocar como o manipulador é o outro, o poder é ruim, você se coloca muitas vezes num medo de estar nesse lugar. Por quê? Porque nós temos ego. Porque nós, às vezes, não nos conhecemos o suficiente. E quando você pode ter dinheiro ou pode ter poder, o que nós faríamos com isso? Então nós temos uma grande chance
também de virarmos alguma coisa que não é bem o que a gente queria, não é bem a nossa essência. Por quê? Porque o ego tomou conta. Isso é muito possível de acontecer, porque a gente ainda não tem o próprio controle. E isso tudo passa por autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais percepção você tem das situações, do que você está fazendo, e isso faz você se controlar diante de cada situação. Mas, se você tem tudo isso e pode ter o poder, por que não levar uma grande quantidade de pessoas, uma massa, por que não, a pensar num coletivo positivo e tentar ajudar as pessoas tendo esse poder? Eu deixo aqui um questionamento, porque nós somos dotados de potencialidades, nós temos grandes talentos, grandes habilidades, mas a gente não avança por conta desse medo. E parece ser muito confortável falar que os poderosos é ruim, eu não quero ter poder, e não agir para um outro lado. Por que não também ter o poder para o bem? Então, esse lugar é muitas vezes do medo, da falta de coragem de avançar. Acredito que se a gente não olhar para dentro, não se questionar e não se entender primeiro, nós não faremos nenhum avanço, porque é através de entendermos a nós mesmos em primeiro lugar que tudo se avança. E eu sempre vou falar, primeiro você, depois a sua casa, que a casa é uma maneira de manter esse histórico que é seu, feita com as suas características, com do que é natural da sua essência, só faz você manter e só crescer dentro das suas potencialidades. E assim, o externo ganha potência, você sempre vai crescer para grandes passos. Eu entendo primeiro você, casa, trabalho e a sociedade. Então, essa sequência de valores, você pode reconstruir a sua vida com um grande poder. Em primeiro lugar, de sonhar, porque ele será o seu estímulo para que você entenda qual meta você vai alcançar, o que você vai dar como passo adiante, acreditando que você pode. E você pode muito mais.